exaltado seja o Senhor. Hoje mais um dia que nós viemos nos alimentar da palavra, nos encher do Espírito, nos aquecer do fogo de Deus, para que sejamos brasas vivas no altar de Deus, para aquecer, para incendiar outras pessoas que se encostarem, que chegarem próximo de nós. Que aqueles que se aproximarem de nós sejam aquecidos pelo fogo do Espírito, sejam reacendido a chama apagada neles, porque a brasa viva, quando ela é encostada em outra, ela transpassa para aquele fogo, ela é incendiada. Quando a brasa não está viva, ela, ao encostar perto de outra, ela apaga. São aqueles crentes que, ao encontrar com outras pessoas, acompanham as histórias, acompanham as palavras, as frustrações, e não levam, não injetam Jesus. Então eles se apagam, a chama se apaga. Mas aqueles que encostam, trazendo Jesus, cheios do Espírito, injetando Jesus, eles transferem o fogo santo do altar. Nós precisamos ser esses. Amém? Então, mais uma vez, na quinta, estamos aqui. Somos poucos, mas levamos a presença de Deus. Carregamos a palavra de Deus. O Espírito Santo está neste lugar. E o Senhor testifica isso através das mensagens, através do mover. Minha esposa nem sabe quem vai ser ministrado, mas ela já chegou abrindo o culto em confirmação à palavra, dizendo que a palavra de Jó, mostrando para nós, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos ver Jesus na nossa vida. Então essa experiência de Jó que nós temos que buscar. A oração da minha sogra trouxe coisa semelhante, falando parecido com a gente ver Jesus agir na nossa vida, Ele receber as nossas orações. Teve o louvor da minha esposa. Deus não rejeita a oração, né? Deus recebe. Então está chorando, louve, está passando por dificuldade, está sorrindo, louve e adore, né? Aí depois ela traz a mensagem, um coração cantando aleluia. É simples para um rei, mas é o que Deus quer de nós, o que agrada ao Senhor: sinceridade, busca intensa, proximidade, né? Teve aí a nossa irmã Marlene falando em sequência de chamar a atenção de Deus. Eles chamaram a atenção. Hoje nós precisamos chamar a atenção de Deus, e muitas das vezes chamamos a atenção de Deus no nosso silêncio, no nosso secreto, e é isso que a palavra vai falar um pouco. Ela cantou também uma canção aqui, que na canção falava que estão muitos perdidos e eu aqui sem nada a fazer. A palavra vai falar sobre isso também. São confirmação de Deus sobre aquilo que Ele tem ao nosso coração. Então não importa o culto, se é de segunda, se é de quarta, se é de sexta, não importa a quantidade das pessoas. Se tem pessoas aqui com o coração quebrantado, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo sentir a presença de Deus, Ele se faz presente, Ele se faz manifesto em nosso meio. Amém? E a mensagem está em João 1, versículo 45. Nosso tempo é curto, mas este eu vou ler. Filipe chamou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a Natanael, Jesus disse a Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu, disse a ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que você diz isso? Vi-te debaixo da figueira, só porque eu te disse, vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que essas você verá. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, daqui em diante você vai ver Deus respondendo à minha ação, Deus se movendo através do que eu vou fazer, disse Jesus a ele. Amém? Pode fechar. Este texto é muito rico,
Leia ele todo na sua casa, como a gente sempre diz, não dá tempo de ler tudo. Mas nesse texto, já começa lá no versículo 32, João Batista já começa dizendo aos seus discípulos: esse é Jesus, vai lá até com ele, caminhe com ele. Eu vi o Espírito descer sobre ele como uma forma de pomba. E João Batista disse: eu vi, vai, sigam, que este é o Cristo, esse é o nascido de Deus. E no versículo 39 ele diz aos seus discípulos: sigam, vão com Jesus. E os discípulos chegam para Jesus e falam para ele: Jesus, no versículo 39, aonde você mora? Nós vamos com você. E Jesus fala para eles: vem e vê aonde que eu moro, aonde que eu habito. E eles seguem. E nessa sequência do texto, vocês vão ver, lendo na casa de vocês vão ver que um começa a chamar o outro: vem comigo, vão lá, Jesus está aqui. Jesus é o Cristo, é o Salvador. E a mensagem começa a ser propagada. E o povo vai se juntando. E é esse o propósito do Evangelho. É assim que acontece o Evangelho de Deus. Mas e nós? Será que nós temos agido como essas pessoas? Será que nós temos feito assim? Só nós temos comportado dessa forma ou ficado calado diante daquele que tem uma necessidade, daquele que conhecemos? Nós precisamos ser esses que, ao conhecer Jesus, chamamos: vem ver, vem conhecer Jesus. Muitas das vezes a gente fica parado, mas o Evangelho não pode ficar guardado só para nós. Ele não é só para nós. Nós somos os portadores, nós somos para levar as boas novas. E muitas vezes, por ficarmos calados, é que não crescemos, que não avançamos. Nossa família às vezes não é alcançada, porque precisamos pregar para eles sempre, convidá-los sempre. Porque pode ser que hoje eles não querem ir, estão resistentes, mas amanhã estão quebrantados de espírito e você chamou de novo, insistiu. É o dia que eles estavam dispostos a vir, vão vir. Mas se nos calarmos, podemos perder uma oportunidade de alcançá-los e não levarmos eles a conhecer Jesus. Nós precisamos voltar a essa empolgação do primeiro amor. Quando você se converteu, não era assim? Você não queria falar de Jesus toda hora? Toda hora você não tinha algo novo para contar do que Jesus falou, fez, respondeu na sua vida? Esse primeiro amor precisa estar sempre aquecido no nosso coração, para que isso seja propagado. Essa empolgação é que leva as pessoas a conhecerem Jesus. E os crentes velhos muitas das vezes não têm isso mais, não fazem mais assim, se acomodaram e se calam. E não ganham, os novatos ganham mais gente para Jesus do que os crentes velhos, porque muitas vezes nos calamos. Continuamos às vezes vivendo coisas com Deus, mas a nossa empolgação de falar, de divulgar, não pode se frustrar, não pode se abater. E para que isso não aconteça, nós precisamos trazer à lembrança aquilo que Ele fez em nós, na nossa vida. Porque com isso fresco, nós estamos sempre animados a falar de Jesus. Quando estamos sempre pensando nas coisas de Deus, estamos sempre prontos. Então foi assim que começou a crescer. João falou para André, André foi lá e correu, falou para Pedro, e Pedro veio, ele trouxe Pedro. Aí Jesus vai lá e fala com Filipe. Filipe faz o quê? Vai lá e chama Natanael. E nós precisamos levar assim, chamar os nossos vizinhos, porque é assim que as pessoas, através nós já falamos aqui, cada um de nós somos instrumentos de Deus, onde Deus colocou no bairro, no serviço, na escola, no lugar onde você está, no supermercado que você foi, você pode ser instrumento de Deus. Se teve a oportunidade, fale de Jesus. Não é interromper tudo, não é atrapalhar o que está acontecendo, não é incomodar, mas é estar pronto a falar na hora que tiver a oportunidade, para que o nome dele seja glorificado. Me deram a oportunidade, eu falo. Está todo mundo almoçando, eu não vou gritar, não vou falar, não vou incomodar. Mas se me deram uma palavra, o nome de Deus deve sair da minha boca e deve ser glorificado. E assim pessoas são alcançadas. Então não desista, né? Porque é assim que nós chamamos e vidas são mudadas. Né? Seja evangelista, é o nosso evangelismo pessoal. Porque eu ganho as pessoas que eu conheço, eu ganho os meus amigos, eu ganho os meus parentes, eu ganho quem está perto de mim. E você faz assim com os outros. E muitos vêm para Jesus. Mas se nós nos calarmos, a igreja perde força. A igreja deixa de crescer. Então se cada um trouxer a igreja cresce. Avançamos. Começou assim, um chamando um. Quando olhou,
Aquela turma estava um falando de que Jesus fez, um falou para um, falou para outro, daqui a pouco o lugar estava cheio e a multidão não cabia, porque o nosso testemunho ganha vidas, ganha alma. O nosso testemunho, a nossa postura, o nosso jeito de ser tem poder de atrair ou de repelir as pessoas da nossa vida e do Evangelho. Então por isso que a gente fala assim, de prezar pelo nosso carisma, o bom tratar com as pessoas. Que se eu acusar, ninguém vem. Se eu apontar, ninguém vem. Se eu me achar ou me sentir mais santo que os outros, eu não atraio. Agora, quando eu sou amoroso, cordial e educado, as pessoas vêm com o maior prazer. Não só porque eu não gosto de pastor, não gosto de igreja, mas porque eu torcer eu vou. E aí são alcançadas e transformadas por Cristo. Então nós temos que zelar por isso. Né? E aí Jesus entra e muda a vida daquela pessoa. Porque daí para frente, depois que nós fizemos isso, aí é com a pessoa e com Jesus. Aí é a busca dela com o apresentar dele. Deus se apresenta para quem busca ele. E não é para quem veio buscando, se Deus não, é para quem, oh Deus, o Senhor existe, oh Deus, eu preciso que o Senhor se manifesta, oh Deus, o Senhor é de verdade, por favor. Não é, se Deus é de verdade, vai fazer. Não é com arrogância, não é com prepotência, é com o coração quebrantado diante dele. Então esse é o foco e a chave dessa pregação. Sobre essa intimidade, sobre essa experiência que as pessoas vão ter quando vir conhecer Jesus com o coração quebrantado. Natanael estava assim. Ele tinha um coração que buscava a Deus, que queria Deus. Então quando ele via com Jesus, Jesus fala com ele lá: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E aí ele fala assim, ele se espanta. Ele começa a ter uma experiência, porque ele sabe o que ele passava ali. Ele sabia, só ele, Deus, sabia dessa história revelada por Jesus. Então ele começou a ter uma experiência. Jesus revelou para ele algo ali muito além do físico, porque Jesus não falou: eu só te vi. De longe eu te vi debaixo da figueira, ali fisicamente eu te vi. Não, o que Jesus falou para ele tinha um poder, uma significação muito maior, era espiritual. Eu ouvi o seu coração, eu ouvi a sua alma, eu ouvi o seu gemido, eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua busca, eu senti a sua dor. Eu sei o que você estava passando, enfrentando, falando. Eu ouvi a dúvida do seu coração. Foi o que Jesus disse para ele. Não foi no físico, eu te vi ali. Então foi algo muito maior, algo muito mais profundo que aquela frase carregava. Era um olhar divino de Deus. De um Deus que te conhece e sabe do que você está passando. De um Deus que está vendo as suas necessidades, o seu dia a dia, a sua luta, o seu esforço. É esse o Deus que nós servimos e que nós precisamos crer nele. É esse Deus que se apresentou para ele, um olhar que enxerga pensamentos e sentimentos. Nós temos que crer que esse Deus é isso. Então estar debaixo da figueira simboliza para nós isso aí, o lugar secreto, o seu lugar secreto com Deus, no seu quartinho, o seu cantinho de oração. Só Deus sabe o que estava lá, como você estava lá. E aí você vem para o culto e Deus te responde, Deus fala algo em cima do que você estava pensando, conversando com alguém, ou no seu coração, em dúvida, inseguro, e Deus responde. São isso que fortalece a nossa fé. Nós precisamos dessa experiência com Deus, nós precisamos buscar, mas só vive isso quem estava debaixo da figueira, quem estava no cantinho com Deus, quem estava conversando com Deus, quem estava procurando Deus, falando, tentando se relacionar melhor com Ele. Aí esse é respondido. Quem não pergunta não é, quem não busca não recebe, quem não bate a porta não se abre. Mas aquele que vai para debaixo da figueira, fecha os seus olhos, leva sua mente a Deus, e fala com Deus, Deus se revela a Ele, Deus responde a Ele. Então é ali, é um lugar onde você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo, Deus viu Ele. Onde você achava que estava sozinho, você não estava sozinha, não estava sozinho, Deus estava ouvindo, olhando. Mas isso pode ser bom, pode ser ruim. Para alguns, infelizmente, é ruim, porque depende daquilo que estamos fazendo. Deus nos vê em todo momento.
No caso de Natanael foi bom e ele foi fortalecido, mas muitos são condenados, pois estão sendo vistos pecando debaixo da figueira. Fingem ser uma coisa, mas por trás agem de outra forma, agem errado, vivem falsamente, achando que estão fazendo algo escondido, mas de Deus não tem como fazer nada escondido. Ninguém vai saber, mas no dia do juízo serão condenados, pagarão a conta, infelizmente, porque acham que não, mas Deus está vendo tudo o que estamos fazendo, tudo que acontece debaixo do céu. Nós sabemos, isso nós sabemos. Nós não sabemos o que aconteceu debaixo da figueira. O homem não sabe, o homem não vê, mas Deus sabe. Filipe não sabia de nada disso, ele simplesmente foi convidar um amigo, que ele queria. Não, peraí, o meu amigo Filipe precisa conhecer Jesus. E aí ele foi lá levar a mensagem. É assim que deve ser o nosso coração. E Natanael estava sedento, mas Filipe não sabia nada disso. Filipe trouxe ele. Na hora que ele chega lá, aí Jesus falou: eu te vi. Então Filipe não sabia, mas quem chorou sabia. Quem sofreu, quem clamou sabia. Quem buscou, quem falou com Deus sabia. Quem perguntou a Deus sabia que aquilo era uma resposta. Nós precisamos saber quando Deus está falando, quando Deus está agindo. Nós não podemos acreditar que é coincidência acontecido, que foi do homem, alguém falou. Você precisa entender a voz de Deus no seu coração e saber que é Deus falando com você, que é Deus te respondendo num louvor, que é Deus te respondendo numa oração, que é Deus te respondendo numa palavra. Se você perguntou em casa e o louvor tocou no rádio do vizinho, seu coração confirmou, é resposta de Deus. Você clamou, batendo na sua porta, é resposta de Deus. O crente trabalha crendo. Se você não crê, você perde a oportunidade do milagre, da transformação. Mas quando você valoriza, você vive algo novo com Deus. Que foi o caso de Natanael. A vida dele foi mudada, mestre, e ele se rendeu e foi caminhar com Jesus. E ele viu os céus abertos, ele viu coisas maravilhosas. Então você precisa buscar no seu secreto, porque só quem estava no secreto sabe que é a resposta de Deus. Aquele simples louvor que foi cantado, aquela simples frase que foi falada no meio de um culto, no meio de uma palavra. Às vezes para as outras pessoas não foi nada, mas para você que está buscando é a resposta de Deus. E é isso que vale, porque primeiro a fé precisa crescer no seu coração. Então por isso a Bíblia nos chama a buscar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Provar e ver. Você precisa provar para ter certeza que o Senhor é bom. E aí você vai poder levar. Você vai, não precisa experimentar. Eu vou levar para fulano. Fulano precisa comer isso. Você não fez isso na rua? Não, fulano precisa daquele restaurante. Porque você foi impactado com aquele sabor. O sabor da presença do Senhor deve te impactar para que você consiga impactar outros. Mas se esse amor de falar dos céus, igual a minha esposa sempre tem, né? O amor de falar dos céus, se isso não é visto no seu olhar, quando você fala de algo gostoso e até saliva, a pessoa olha e fala, isso teria que ser bom mesmo. Está até salivando. Quando você fala de algo e chora, a pessoa fala, ó, isso tocou nela, isso impactou. Então se não tem isso, você precisa buscar para ter. Porque se não move em você, não vai mover através de você. Agora quando move em você, move montanhas. E é isso que Deus quer que aconteça através de nós. Então você precisa buscar suas experiências de fé com Deus. Mas só tem quem busca de todo o coração. Só quem busca de sinceridade, em santidade e em verdade de vida. Porque um coração que é contrito, quebrantado, não é desprezado. Mas um coração vaidoso, orgulhoso, esse pode ser até confundido e envergonhado. Mas o sincero, ele é respondido. Então é isso que Deus quer de nós. Então experimente. O Senhor nos convida, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós às vezes achamos que queremos uma coisa e não queremos. Nós achamos que somos de um jeito e não somos. Mas o Senhor, Ele sabe o tempo certo de fazer, a forma certa de agir. Ele sabe até como tocar o nosso coração. E é por isso que Ele trata cada um individual. E a sua experiência vai ser diferente dos outros. Por isso que cada um precisa viver algo com Deus para ser transformado.
Nós só somos a ponte que vai levar um até o outro, a pessoa até Jesus. Mas a transformação minha é minha. O que me mudou, a minha experiência é minha, a dela é dela. Experiências de ver é individual. Elas se manifestam no coletivo, porque através delas as coisas acontecem. Mas elas são vividas, amadurecidas, fortalecidas no meu cotidiano, no dia a dia com Deus. Nas minhas orações. É debaixo da figueira, que talvez simboliza isso, um lugar silencioso de oração. Debaixo da figueira, um lugar de choro, onde a gente chora nos pés de Deus, onde a gente fala as nossas dúvidas quanto a Deus, as nossas perseguições, onde nós conseguimos, às vezes não conseguimos expressar com palavras, mas o Senhor nos encontra, nos conhece, nos ouve, a sinceridade do nosso coração, sem fingimento, mas falando com franqueza, reconhecendo nossos erros, as nossas fraquezas, confessando diante dele os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos erros e buscando ajuda. E ali, antes que alguém possa chamar, nós somos ouvidos. Antes que você possa chamar alguém, você é ouvido. Antes que você possa se explicar, você é entendido, porque o Espírito Santo nos entende. Gemidos inexprimíveis, lágrimas são colhidas e ouvidas. Antes da gente pedir, ele já sabe. Ele só está esperando a gente terminar de falar, porque ele é educado. Mas ele já sabia o que precisávamos. Então ele já estava trabalhando a nosso favor, a favor daqueles que creem. Então o olhar de Jesus, como foi para Natanael ali, não foi de julgamento. Ele, pelo contrário, foi de amor. Ele viu a necessidade, ele se comoveu. Ele não enxerga como os homens enxergam. Então ele vê a gente de acordo com o propósito que ele nos deu. Por isso que ele vê cada um individual. E é por isso que hoje o Senhor te lembra: eu te vi quando você chorou. Eu escutei as suas orações. Eu escutei, eu colhi as suas lágrimas debaixo da figueira. Eu recebi o seu desespero como uma dor de filho, filha. O seu silêncio, o Senhor conhece, o Senhor ouviu. E Deus está trabalhando ao seu favor. A resposta do Senhor vem no tempo dele. Ele conhece o profundo do nosso coração. Conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. E diz o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle. O controle continua sendo de Deus. Então toda lágrima para Deus tem o seu preço, tem o seu valor. Ela é colhida e acolhida. Toda oração ela é recebida, ela é ouvida e ela é respondida. Deus não deixa oração sem resposta. Algumas Ele responde com sim. Outras Ele responde ainda não. Espera, tem um tempo. Não é chegada a hora. E algumas orações, infelizmente, Ele responde com não. Mas Deus não deixa a oração sem resposta. O problema é que nós, muitas das vezes, principalmente quando a oração não é a resposta que nós queríamos, nós tapamos os ouvidos e fingimos que Ele não respondeu. Agimos como se ela não tivesse resposta, porque não queremos aceitar a resposta. Mas a maturidade nos leva a entender e a aceitar que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele ouviu. Então agora quando é o que nós queremos ouvir, nós respondemos como Natanael: Mestre, Rabi, Rei dos Reis, amém. Nosso coração se alegra, mas nós precisamos entender a resposta de Deus. É muito gostoso, nos sentimos fortes, nos sentimos queridos quando a resposta é sim, quando a resposta é imediata, quando a resposta é agora. Mas nós precisamos saber que o não de Deus também é amor. O não de Deus também é cuidado. Quando nós entendemos isso, nós recebemos melhor o não de Deus. Então, nós precisamos viver as experiências que Natanael viveu. Nós precisamos buscar essas respostas às nossas orações, porque essas situações fortalecem o nosso coração. Quando você clama de dia, Deus responde de tarde, de noite. Quando Deus responde um mês depois, e você percebe, você lembra. Nós muitas vezes, Deus responde orações que clamamos há 1 ano, 3 anos, e nós esquecemos que clamamos. Aí nós só vivemos aquela bênção, mas esquecemos de olhar que foi resposta à oração. Agora, quando valorizamos isso, gravamos em nosso coração,
e elas se tornam razão da nossa fé. Elas se tornam pilares, laje para os dias da angústia, para nos proteger da chuva da angústia, das dores, das dificuldades, e para levar o nosso testemunho, ser motivacional, levar o nosso testemunho a outras pessoas. Então por isso que Deus sempre responde muita coisa que nós pedimos. Então não tenha vergonha, toda hora eu estou pedindo a Deus. Se você agradece, não tenha vergonha. Se você adora, não tenha vergonha de pedir. Nosso Pai, Ele é rico, poderoso para fazer infinitamente mais aquilo tudo que você pedir. Ele pode fazer, então você pode pedir. Ele não tem problema com quem pede, não. Ele tem problema com quem não agradece o que recebeu, e ele tem problema com aquele que pede mal, aí esse tem problema, né? Então, e aí aquele que não louva, que não adora, esse aí não está cumprindo o propósito, está fora do propósito. Não reconhece a grandeza, o poder, aquele que não acredita. Aquele que não pede já está negando a fé, porque ele não acredita que Deus pode fazer. Então Deus gosta do que pede porque está dando a oportunidade de ele se manifestar para ele e para os outros, para que através desse, outros sejam alcançados. Então não tenha vergonha de pedir. Então, nosso horário, eu tenho 5 minutos ainda e estou na metade da mensagem. Eita glória, o que eu faço agora? Aleluia. Então, mantenha o seu secreto, porque Deus sempre responde aquele coração que o busca. Então mesmo que você tenha dúvidas e segurança, continue crendo, continue esperando que Jesus está chegando. Jesus chegou para Natanael, então Jesus está chegando na nossa vida com agir, com mover. A resposta está vindo, ela vem muitas das vezes depois de choros no nosso quarto. Quantas vezes eu fui respondido por Deus chorando sozinho? Eu lá no meu quarto, em choro, em pranto, falei: Deus, cheguei até a dormir de joelho na cama, depois de ter chorado um monte, e acordar com o telefone tocando com resposta de Deus. No outro dia de manhã com resposta de Deus, depois de uma noite de choro aos pés de Deus. Deus, e agora como é que eu faço? Porque Deus não deixa de responder, nós temos que buscar essas experiências. Algumas eu até contei para os irmãos aqui. Então suas experiências, às vezes, muitas das vezes, não vai servir para os outros, vai servir só para você. Já está bom, glória a Deus, é importante. E você precisa estar pronto a falar delas para os outros, mesmo que para eles não vá. Mas para que você tenha autoridade de convidá-las como Natanael convidou. Deus mudou minha história. Mas Deus não. Vai lá e vê. Vem cá e vê. Experimenta. Vai na igreja, vai no culto, entrega a vida para Jesus, se você não muda a sua história. Confessa, busca Jesus, dá uma oportunidade de se manifestar. Vai lá, faz a campanha para você ver se Deus não responde isso aí, se Deus não trata isso aí não, para você ver. Começa a orar de madrugada, vai no monte, lê a Bíblia para você ver se sua mente não abre, seu entendimento não abre. Então, essa experiência te leva a desafiar as pessoas em amor e leva elas a experimentar. E às vezes a mensagem, igual aqui de Natanael, o nosso tempo está acabando, por isso eu gosto de mais minutos. A mensagem de Natanael, ela não está certinha. Ela é de Filipe. Filipe fala: aquele a quem Moisés falou, ele vem nascido de Nazaré. Aí Filipe fala: Nazaré, pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque ele errou a mensagem. Jesus não era de Nazaré, Jesus era de Belém. Ele cresceu em Nazaré, mas ele nasceu de Belém. Ele não era de José, ele era tecnicamente de José, ele veio nascido do Espírito. Então às vezes a mensagem, por ser, você não sabe pregar direito, você não sabe falar direito, não importa o que você sabe falar direito. Fale de Jesus e chame para ver. Não estava certinho, a mensagem dele também não estava certinha. Não, Natanael foi, conheceu, foi transformado, teve a vida mudada. Então não tenha vergonha do pouco que você sabe falar de Jesus. Porque não é a experiência, é a verdade de vivência. Filipe estava transformado, Filipe estava impactado. E por isso Natanael, mesmo pensando assim, será que pode vir? Natanael conhecia Filipe e falava: Filipe tem testemunho, então eu não vou perder meu tempo, é verdade o que ele está falando, deixa eu lá conhecer, deixa eu lá experimentar, provar com meus olhos, examinar e reter o que é bom. Aí ele foi lá pelo testemunho de Filipe, pela paixão de Filipe, ele foi transformado. As pessoas vão vir pela sua paixão, não pela sua letra. Tem muitos teólogos aí que só tem letra, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem revelação. Eles estão presos, eles estão atrofiados. Ele fala com um teólogo, ele não tem pastor, ele não tem igreja,
Ele está um desigrejado. É um teólogo formado. Em quê? Você precisa ter conhecimento, entendimento da letra, mas sem um espírito não adianta. A letra é para te fortalecer no espírito, é para te dar experiência e para te levar a buscar no espírito. E é isso que vai transformar a sua vida. Os sacerdotes estudavam todos os dias, mesmo assim clamaram lá para crucificar Jesus. Então não é isso que vai fazer a diferença, né? Acaso pode vir, né, que as pessoas acabam desdenhando por causa da simplicidade, mas o nosso Deus é um Deus de simplicidade. Amém? Então, infelizmente, o tempo não vai deixar eu terminar, mas o cerne da mensagem é essa: Deus te conhece no seu secreto. Busque a Deus debaixo da figueira. Busque as suas experiências, fortaleça as suas experiências. Fale do amor de Deus. A mulher samaritana, depois que ela encontrou Jesus no secreto, onde ninguém mais estava, que ninguém ia ali de tarde para buscar água, só a mulher, ela foi lá, encontrou Jesus, teve a vida mudada, chamou uma cidade inteira para conhecer o Salvador. É assim a vida daquele que foi impactado por Jesus. Se nós somos impactados, nós precisamos estar prontos a falar de Jesus. E assim nós atraímos multidões para Cristo. E aqueles que abrirem o coração vão falar, mestre, entregar a vida para Jesus. Aqueles orgulhosos vão resistir e até querer crucificar Jesus e nós juntos. Não importa. O que importa é que Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, nós vencemos com Ele, nós estamos com Ele, já passamos da morte para a vida. A eternidade nos aguarda com Deus. Então, o que importa é que a mensagem chegue através de nós. Continue falando do amor de Deus e sendo luz, levando o seu testemunho, aproveitando o seu testemunho e tendo certeza que Deus ouve e responde a sua oração, que Deus não esquece de nenhum dos seus. Pode estar parecendo sozinho, pode estar parecendo perdido. A resposta de Deus sempre vem àquele que crê. Amém? Essa é a mensagem de Deus no nosso coração. Coloque sobre os seus pés. Aplauda o Senhor que ele diga de honra e glória. Deus amado e querido, te agradecemos mais uma vez a tua palavra que vem de encontro ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé, vivificando o nosso espírito, transformando a nossa mentalidade. Que essa venha amadurecer no Senhor, que essa venha ser moldada segundo a tua palavra, que a fé do ouvir a tua palavra venha crescer no nosso coração e nos levar a buscar mais de ti e nos levar a ter mais experiência contigo. Que essa experiência nos transforme e transforme aqueles à nossa volta. Que o Evangelho cresça em nós e através de nós. Que a semente de Deus seja levada e propague e se torne uma grande floresta, que a tua igreja cresça. Nós abençoamos, ó Pai, aqueles, ó Deus, à nossa volta com a tua mensagem, que esta venha fluir. Assim nós oramos e clamamos e agradecemos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, finalizando a nossa reunião, mas o nosso culto de adoração e ação de graças a Deus continue. Vai para a sua casa adorando o Senhor, leia essa mensagem, cresça em espírito, busque o Senhor enquanto há tempo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito